pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. Andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ele ficou muito tempo. A vastidão parecia acalmá-la. O silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. De longe, via a aldeia onde a tarde era clara e redonda, mas a penumbra dos ramos cobria o atalho. De longe, ao seu redor havia ruídos serenos, cheios de árvores, pequenas surpresas entre os cipós. Todo o jardim triturado pelos instantes jamais apressados da tarde. De onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. O movimento leve e íntimo a sobressaltou. Voltou-se rápida. Nada parecia ter se movido, mas na aldeia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pelos eram macios e, no andar silencioso, desapareceu. Inquieta, olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal ciscava na terra e, de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. Nas árvores as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O beco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa, rumorejavam as águas. No tranco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquila. O assassinato era profundo. E a morte não era o que pensávamos. Ao mesmo tempo que imaginário, era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas, o abraço era macio, colado. E como a repulsa que precedesse uma entrega, era fascinante. A mulher tinha nojo e era fascinante. As árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde as vitórias régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlate. A decomposição era profunda, perfumada. Mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado. Um esquilo voou na sombra. Sob os pés, a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia. Era fascinante. E ela sentia nojo. Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase corria e via o jardim em torno de si com sua impersonalidade soberba. Sacudiu os portões fechados, sacudia-os segurando a madeira áspera. O vigia apareceu espantado de a não ter visto. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador. Sua alma batia-lhe no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia.
Mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Abriu a porta da casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? E por um instante, a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e abraçava. Apertou-o com força, com espanto. Protegia-se, trêmula, porque a vida era periclitante. Ela amava o mundo, amava o que fora criado, amava com nojo. Do mesmo modo, como sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a. Abraçou o filho quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal, o cego ou o belo jardim botânico. Agarrava-se a ele, ao filho, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava dele. Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços. Ouviu o seu choro assustado. Mamãe! Chamou o menino. Afastou-o. Olhou aquele rosto. Seu coração crispou-se. Não deixe-me nem te esquecer, disse-lhe. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou a mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando. Deixou-se cair numa cadeira com os dedos ainda presos na rede. De que tinha vergonha? Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra. E não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? É que já não era mais piedade. Não era só piedade. Seu coração se enchera com a pior vontade de viver. Já nem sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. Nem pouco a pouco se distanciara e, em tortura, ela parecia ter passado para o lado dos que lhe haviam ferido os olhos. O jardim botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Com horror, descobria que pertencia à parte forte do mundo e que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta. Seria obrigada a beijar o leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água das suas mãos ardentes. Ah, era mais fácil ser um santo do que ser uma pessoa. Por Deus, pois não fora verdadeira piedade que sondara no seu coração as águas mais profundas, mas era uma piedade de leão. Humilhada, sabia que o cego preferia um amor mais pobre. E estremecendo, também sabia por quê. A vida do jardim botânico chamava como um lobisomem é chamado pelo luar. Oh, mas ela amava o cego, pensou com os olhos molhados. No entanto, não era com este sentimento que se iria a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar. Mas a vida arrepiava-a como um frio. Ouvia o selo da escola longe e constante. O pequeno horror da poeira ligando em fios a parte inferior do fogão, onde descobriu a pequena aranha. Carregando a jarra para mudar a água, havia o horror da flor, se entregando lânguida e asquerosa às suas mãos. O mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha, perto da lata de lixo, esmagou com o pé a formiga. O pequeno assassinato da formiga. O mínimo corpo tremia. As gotas d'água caíam na água parada do tanque. Os besouros de verão. O horror dos besouros inexpressivos. Ao redor,
Havia uma vida silenciosa, lenta, insistente. Horror. Horror. Andava de um lado para o outro na cozinha, cortando os bifes, mexendo o creme. Em torno da cabeça, enrolando em torno da luz os mosquitos de uma noite cálida. Uma noite em que a piedade era tão crua como o amor era ruim. Entre os 10 seios escorria o suor. A fé a quebrantava. O calor do forno ardia nos seus olhos. Depois o marido veio. Vieram os irmãos e suas mulheres. Vieram os filhos dos irmãos. Jantaram com as janelas todas abertas no 9º andar. O avião estremecia ameaçando no calor do céu. Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom. Também suas crianças ficaram acordadas, brincando no tapete com as outras. Era verão. Seria inútil obrigá-las a dormir. Ela estava um pouco pálida e ria suavemente com os outros. Depois do jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. Eles rodeavam a mesa, a família. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. Riam-se de tudo, com um coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E como a uma borboleta, Ana prendeu um instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? É uma pergunta. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. Mas, com uma maldade de amante, parecia aceitar que da flor saísse um mosquito, que as vitórias régias boiassem no escuro do lago. O cego pendia entre os frutos do jardim botânico. Se for o estouro do fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa. Pensou correndo para a cozinha e deparando com seu marido diante do café derramado. — O que foi? — gritou vibrando toda. Ele se assustou com o medo da mulher e de repente riu e entendeu. — Não foi nada — disse. — Sou desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras. Mas, diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a-se em rápido afago. — Não quero que lhe aconteça nada nunca — disse ela. — Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro — respondeu ele sorrindo. Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentara. E na casa toda havia um tom humorístico, triste. — É hora de dormir — disse ele. — É tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher e levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Acabara-se a vertigem da bondade. E se atravessaram o amor o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Eu acho que vocês se ouviram pela primeira vez, ou se encontraram pela primeira vez esse texto, estão de parabéns, porque realmente é um dos maiores textos da literatura do século XX em qualquer língua que eu conheça, pelo menos. E, evidentemente, haveria aulas inteiras a dar sobre isso, né? Conversas absolutamente indistinguíveis sobre toda a validade dessa arte absurda, realmente extremamente de uma delicadeza, de uma sutileza, de um escorregar, de um embaralhar de significados que deixa tudo claro. Quanto mais ela embaralha, mais clara a coisa fica. Mas eu me contento, por agora, em chamar a sua atenção para o fato de que mesmo essa extrema, extraordinária densidade expressiva, essa capacidade de criar, de congregar-nos hoje, e de tocar nas coisas as mais incompreensíveis da maneira mais insólida,
não é? Está há milênios, anos-luz de distância da tal arte do conceito. Na arte, que justamente é incapaz de lidar essa densidade de emoção, essa complexidade. Portanto, é necessaríssimo que no futuro não se confunda a clareza, a escorrenteza, a limpidez, unproblematic, sem problemas de um texto, e essa outra arte no conceito. Quer dizer, isso aí não. Quer dizer, de um lado existe a grande a tendência da arte a ser evidentemente extremamente límpida, clara, mas com meios e métodos que vão desde do arranjo de uma história obviamente falsa, mas aquela mentira que diz a verdade, como no caso eu não vi Baudelaire nenhum, e lá estava ele contando isso, como era, não vi o Dante nenhum, e lá estava aquele contando aquilo a ele. Bem, existem todos esses artifícios, inclusive este, de você fazer da linguagem um jogo realmente extremamente fugidio, quase que insólito, certamente insólito, e misturar isso com toques de um extremo realismo, como o fogão explodindo, o bronze balançando nos trinos, os ovos quebrando, tudo isso, e ao mesmo tempo dar a isso uma linguagem, uma combinação, uma alquimia de combinação linguística totalmente inusitada. Aquela linguagem, nem se fala assim, isso, que é isso para começar? Então, justamente, ela consegue, com uma teia assim quase de invisível, prender tudo que está ali dentro e torná-lo mais óbvio. Ela só volta ao normal quando vai dormir. E ela, como se apagasse uma chama, sopra a flama do dia, como é isso, a frágil flama do dia, termina aquele momento de intensa sensibilidade que ela se percebeu naquele momento entre a realidade e o sonho, entre a loucura e a lucidez. Aliás, esse é um dos pontos que justamente eu estava vindo aqui para nós termos a fazer com Clarice, por acaso morreu assim. No final da vida, Clarice estava como Ana, ela já era esse tipo de mulher. Tem um outro conto, que mais adiante nós vamos ler também, chamado Imitação da Rosa, em que é uma mulher que volta do hospício, está em casa agora com o marido, não é? Etc., mas está todo mundo muito nervoso, porque a qualquer momento ela pode dar sinais de estar desequilibrada outra vez. Então isso acabou assim. Realmente ela morreu. Ela viveu sempre esse drama, ela esteve sempre na personagem, na pele de Ana, na pele da imitação da... Sempre. É muito estranho. Mas a estranheza já é exótica dos olhos, da maneira de ser, do fato desse nome estranho e despecto, a mulher que nasceu na Ucrânia, saiu não sei aonde, ninguém sabia que idade ela tinha. Todos aparecem assim, de repente, na ordem das coisas. A tradução era nada, a não ser a tradução objetiva, exterior, de uma coisa mais estranha ainda, que era o universo em que ela se movia, entre a lucidez e pode se chamar aquilo de loucura. Em todo caso, como um plano emocional. O que ela descreve aqui, e ela vai desenvolver isso ainda mais na Imitação da Rosa, era sem dúvida o drama dela. Ela a vida inteira viveu nesse precário equilíbrio, né, das coisas normais. Pode-se escolher um filme no jornal, como se isso fosse uma coisa excepcional. Era preciso ser as coisas lógicas, as coisas banais do dia a dia, para não descambar na Imitação da Rosa, para não cair no estupor olhando um cego, etc. Isso é verdade. Isso torna ainda mais pungente, porque hoje em dia, depois de 1977, nós sabemos que Clarice ela, essa mulher, tem, sem dúvida alguma, casos assim. No fim, era impossível. Ela tocou fogo em si mesma, sem querer, fumando, porque ela fumava um cigarro atrás do outro, em certas épocas, nunca o tempo todo. Vivia nessa precariedade o tempo todo, como se tudo fosse, de repente, se dissolver como o efeito de açúcar cândido, que choveu e, de repente, o mundo todo se dissolveu. Ela vivia aí. E isso é justamente o tema fundamental de Machado de Assis. Do princípio ao fim, nos anos 80 em diante, Machado só fala, de um modo ou de outro, da linha muito divisória, muito fina, que separa a loucura da lucidez.
Você, aquele momento, aquela margem de perigo intensa em que vive a criatura o tempo todo. Ninguém deu a esse tema expressões mais vívidas do que Machado e Clarice, curiosamente. Você tem outro grande escritor, evidentemente o Guimarães Rosa, e você tem outro grande escritor precedendo ele, inclusive o Graciliano Ramos, tem pelo menos esse, você tem também Lúcio Cardoso e outros tantos, pensadores, eu estou falando só de programadores, que de um certo modo tratam esse tema também, mas ninguém deu esse tema urgência, conseguiu dar esse tema urgência, e, por exemplo, em Angústia de Graciliano, você vê algo disso. Também existe Feitiço Final no Subsolo, de Cornélio Pedro, não é isso? A Menina Morta de Cornélio Pedro, no Subsolo de Lúcio Cardoso, ou na Crônica da Casa Assassinada. Esse tema é um tema dostoievskiano, entre outros, que passou um pouco por aí pelo Ocidente, mas eu não conheço ninguém, certamente não na nossa língua, que tenha dado a este retrato da precariedade da condição humana expressão mais completa e mais intensa do que Machado e Clarice. E eu estou dizendo isso porque Machado é um grande romancista, Clarice não é um grande romancista, Clarice é uma grande contista, porque ela praticamente jamais conseguiu se separar desses momentos que a Virginia Woolf chamava moments of being, momentos de ser, que de repente a epifania, outra que morreu louca, mas ela não morreu louca mesmo. Essa, aliás, mais ou menos sempre foi louca, a Virginia Woolf. Mas é o tal louco que consegue viver como se não fosse. Quer dizer, é louca, enfim, é louca porque no final das contas, sabe que ela morreu? Ela perguntou ao Lytton Strait, assim, um dia, eles moravam no campo, onde ela tinha uma casa de campo lá, os amigos iam vê-la, etc. E ela chegou-se para perto do Lytton Strait e disse assim, what do you think would happen if one went down underwater and stayed there? Isso o Leonard Woolf conta, o viúvo conta no diário dele. O que você acha que aconteceria se a gente fosse para baixo d'água e ficasse lá? Ele disse assim, why you die? Why one would die? Well, a pessoa não. Ele disse assim, are you sure? Tem certeza? Are you sure? Disse assim, europeia, que não respondeu nada. 4 dias depois, ela foi ver o que acontecia. Saiu, fechou a casa. Eu digo no poema sobre essa que eu falei, viu? A florada de Bloomsbury, talvez eu tenha aqui a florada de Bloomsbury, acho que eu tenho. Pronto, vamos terminar assim para vocês verem como esse tipo de sentimento é realmente trágico, mas ele é uma das condições, digamos, uma das coordenadas fundamentais do mergulho em profundidade na condição humana. Saber o que é a condição humana é saber dessa fragilidade. Que está a Virginia Woolf. Virginia Woolf entra na luz como no centro de um mistério maior e a cercar por dentro o tempo exterior. No entanto, se tocou talvez aquela teia de que o ser se rodeia, nem alcançou a urgência do impuro do que dura como nada a existência. Escapou-lhe a matéria, enredou-se-lhe a asa, e a garça resvalou à margem do mistério, renunciando ao voo. A crise, o resto do poema, eu preciso explicar o seguinte, a crise que levou ao 1940 ao suicídio foi o romper da Segunda Guerra Mundial. Ela morava, essa casa deles, esse lugar onde ela se suicidou, era no Kent. O Kent é aquela partezinha da Inglaterra assim, que quase toca a França, assim. E que hoje tem parte de Calais, né, no Canal da Mancha. Onde está agora o Channel, né, o túnel que passa por baixo. The whole country, ali no Kent, ali. Então, dali, você está a 40 quilômetros, se tanto, eu creio, acho que são 37 quilômetros, do outro lado, já é França. E as batalhas lá, que durante a Primeira Guerra Mundial se ouviam aqui, tinham voltado a essas alturas com mais força ainda. E ela, que era jovem, em 1916, 14, 15, 16, quando era jovem, ela tinha já, mas era uma moça de 20 anos já, que tinha ouvido aquilo horrorizada com aquele número de milhões de mortos que saíam todo santo dia daqueles milhões, literalmente foram 3,5 milhões de ingleses fuzilados ali, em questões de meses, da batalha. De repente, estava voltando aquela canhonada e se ouvia onde ela estava. Aquilo se ouvia como se fosse o barulho do tráfego, se você morar na Paulista. Mas jeito você não ouvia aqui. Por ali, aquilo passa. Quando aquele começou, ela quase enlouqueceu. Aí ela começou a ficar
Aquilo tudo voltava, aquilo horror, e agora não era nem bombardeio da Inglaterra, não. Ela matou-se muito antes da Batalha da Inglaterra, porque só aquele barulho ela não aguentava. Então é o que eu digo aqui. Em tempos de massacre, a luz tem sempre o acre sabor da carne em brasa, da arma carbonizada que ela não suportou. A futura afogada acercaram-se um dia a Lytton Strait e, a sério, perguntaram ao amigo se sobreviveria debaixo d'água, o abrigo com que sonhava. Urgia prová-lo, porque, enfim, não sabia. E assim, certo dia cinzento, saiu, fechou a casa, deu as costas ao vento e trocou de elemento ou de ponto de apoio. Recostou seu arroio e desmanchou as asas. Nesta figura dessa mulher de Clarice, aí, a mesma dela mesma, da própria Clarice Lispector, isso de Woolf, isto é um dos paradigmas da condição humana, isso existe mesmo. A sensibilidade que não se permite ir tão longe, está sempre fazendo uma certa violência, bastante, também por outro lado, se for longe demais, perde o controle. Quando eu perguntei ao Drummond o que tinha acontecido com Clarice, ele disse assim, perdeu o controle. Ele perdeu o controle. Eu disse, mas como assim? Eu me lembro do último encontro com Clarice no aeroporto, em que ela me pegou, assim, no canto, estava João Cabral e eu, o João estava viajando, era eu, não sei, alguém estava viajando, nós estávamos ali em direções diferentes. O João não perdeu o voo dele, porque quando eu percebi que não havia jeito, eu dei um jeito do João se escapar daquela louca que nos tinha encorralado num canto e estava contando a história do marido dela, como se fosse uma novidade para nós, né? Aquilo era uma história que nós estamos caraca saber desde os anos 60, e estamos agora em 1974 ou 5, algo assim, 15 anos, eu tinha de saber a história toda, o que tinha acontecido era o Mauri. Ela parou, disse, tem por que o Mauri? E aí ela começou a contar uma coisa como se tivesse acontecido naqueles dias. Ela parecia fora do tempo e do espaço, com aquela mão meio toda queimada, né? Aquela coisa meio assim, que ela usava uma luva, então ela tirava e punha a luva e dizia, mas você sabe, aí eu falei para ele assim, mas você furou, mas você não acha que isso é muito estranho, não sei o que, e assim como se nós estivéssemos participando da conversa em pé, na sala de aeroporto, em Barcelona, assim, a gente assim, sem poder sair dali, porque assim, Clarice, acalme-se, o que você pode fazer isso? Era o que estava te contando, uma coisa dolorosíssima, horrorosa, não é? Que foi a separação dela com o marido, aquela história de que essa não se fala, e muito menos se refala, 10 anos ou 15 anos depois, na porta do aeroporto. Foi a última vez que eu me recordo. Lá pelas tantas eu dei um jeito de que, sei lá, que jeito eu dei, que João pudesse escapar, porque tinha que pegar o voo dele, estava chamando, ele dizia, Clarice, ele dizia, eu sei, ele dizia assim, Clarice, eu tenho que ir agora, estão chamando meu voo. Ela dizia assim, pois é, e aí ele não ia. Assim, por exemplo, eu não sei se é isso, pois é, chamava e ele não ia. Aí o João, não, quem tem que sou eu. Pois é, mas ele não achava que era com ele. Era assim. Gente, mas o que houve com ela? Eu dizia, cara, isso não bebia. Não estava nem fumando, porque ela precisava das mãos fazer aquele gesticulado todo. Então, eu disse, gente, mas o que houve? Bom, enfim, quando finalmente, aí eu telefonei para o João 2 dias depois, o que foi aquilo? Não sei, uma coisa horrorosa, um mini falho daquilo, sei lá o que está acontecendo com o Clarice. E foi por aí, ele não quis lidar com aquilo. 2 anos depois ela morreu, 3, né? E assim, daí para diante parece que foi sempre assim. Ela cada vez menos vista. Agora, não confundam isso com a arte do conceito, que nunca vai a esse extremo. Quer dizer, o drama, a tragédia da criatura, ele morreu, enfim, uma primeira, Virginia Woolf, etc, etc. Isso é muito normal, quase, que o artista tal como Robert Schumann, por exemplo, também, que queria que a mesa cantasse, que ele canta a mesa. Isso você pode ir longe demais. Mas se você não se arriscar mais ou menos até perto de onde a sensibilidade está, digamos, a flor da pele, dificilmente você fará uma obra de arte realmente duradoura. Você tem muito mais chance de fazer arte do conceito. Isso sim. Porque essa você pode fazer por telefone, você pode fazer por internet, você pode fazer por dedução, você pode até pedir alguém para fazer para você. Isso aí não tem nada a ver. Quer dizer, esse mergulho na densidade irredutível das coisas é incompatível com a arte do conceito e vice-versa.
De maneira que no futuro, vocês vejam, quem diria, anos depois, a pessoa que menos claramente escreve com o Machado, uma pessoa que tem um estilo tão diferente daquele estilo claro, preciso, exato do Machado, não obstante, não só usa aquele tema de princípio a fim, mas o encarna de maneira perfeita. Nós voltaremos a tudo isso no futuro. Eu agradeço muito a presença de vocês e até a próxima, que será daqui a 2 semanas. Boa noite.